E eu queria começar em Efésios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu queria trazer primeiro à nossa memória quem somos, de onde a gente veio, por que nós estamos aqui. Depois eu gostaria de pensar um pouco sobre como Jesus lida com as pessoas de um modo geral, mas em especial com as crianças, como ele tratou as crianças. E finalizando, falar sobre esse sentimento maior que move Deus até nós e nos coloca em movimento em direção ao outro, em direção ao próximo, em direção ao próprio Deus, que é o amor. Então vamos fazer essas leituras. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler, são alguns versículos. Então diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Queridos, isso aqui está falando do que Deus fez em nós, por nós, em Cristo Jesus. E para que a gente entenda, quando o texto fala, o apóstolo Paulo fala de inimizade, de separação, eu vou fazer um resumo. É mais ou menos assim. Deus, num determinado momento, Ele cria o seu povo. Ele escolhe para si ter um povo que Ele vai chamar de propriedade exclusiva dele. Não que outras coisas não pertençam a Ele, porque a gente não pode perder essa dimensão da verdade de que tudo pertence a Deus. Mas Ele decide chamar um povo, criar um povo para se relacionar com esse povo, e para expressar por meio desse povo a sua glória, se revelar por meio desse povo. Isso começa lá quando ele prometeu em Gênesis 3, capítulo 15, depois da queda, que um dia ele ia mudar os efeitos que a queda trouxe para este mundo e para a humanidade. Deus vai se relacionar depois com Abel, vai receber o sacrifício dele. Deus vai se relacionar com Enoque, aquele que andou com Deus. Deus vai se relacionar com Noé, o justo sobre a terra, no meio de tantos injustos, até que Deus chama Abraão, e Deus então começa a dar forma a esse povo. Esse povo vai crescendo, nasce uma família, de uma família nasce um povo, esse povo se fortalece, se transforma numa nação, é a nação israelita, e durante muito tempo Deus vai se relacionando com essa nação,
e vai se revelando por meio desta nação. Percebam que a nação não escolheu a Deus. Percebam que não foi um homem que decidiu criar um povo para ser de Deus. Percebam que tudo parte do próprio Deus para a sua glória, para se auto-revelar à humanidade, para reverter o caos do pecado que entrou no mundo. E aí, as coisas vão acontecendo, as profecias vão se cumprindo, a história vai se desenrolando, até que nós chegamos naquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos não é o fim do mundo, é o tempo em que Jesus, o tempo preparado, pronto para Jesus, o Deus encarnado, ou Deus se manifestar na pessoa de Jesus, cumprindo a sua missão de se encarnar, de se humilhar, de se entregar na cruz, de morrer ali, para que o seu sangue pudesse ser derramado e os pecados da humanidade fossem perdoados. Até então, meus queridos irmãos, Deus se relacionava com aquele povo de forma especial. Mas em Cristo Jesus, esse texto está falando que a separação que existia entre esse povo chamado povo de Deus e os outros povos, aqui fala de dois, mas na verdade se refere a todas as outras nações que não faziam parte, que não eram parte da nação israelita. Vai quebrar Cristo, né? E aí vocês observaram na leitura, é pelo sangue de Jesus, é por causa de Cristo, é por causa do que Ele fez, é que toda a diferença cai por terra. Não existe mais o judeu e o grego, não existe mais a nação israelita e os outros povos, chamados genericamente de gentios, que não tem Deus no mundo. Agora em Cristo Jesus há um único povo, Deus se relaciona com este único povo, que é chamado no Novo Testamento de a igreja. A igreja é o povo de Deus, e a igreja é a reunião de pessoas de todos os lugares. Não existe uma raça especificamente abençoada por Deus mais do que outra, não existe culturas, a igreja ela transcende tudo isso, né? Transcende tudo isso, e nessa igreja a paz. O texto diz que ele veio trazer a paz, que ele veio derrubar a separação, que não há mais um e outro, mas todos são uns. Ou seja, o texto está falando que Deus abriu as portas, porque Deus é Deus quem acolhe as pessoas, Deus recebe as pessoas, Ele conhece as pessoas nas suas lutas diárias, Ele conhece as pessoas por dentro, nos seus pensamentos, nas suas emoções, Ele conhece as pessoas, sabe do que elas fazem de certo, sabe o que elas fazem de errado, mas ainda assim aprove a Ele enviar Jesus a derramar o seu sangue, porque Ele queria e Ele quer, e esse é o desejo dEle, acolher todos, trazer a paz sobre todos, não importando as diferenças que existem, sejam elas culturais, sejam elas sociais, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas. Nós vivemos junto com pessoas que são diferentes em todos os sentidos, apesar de ser tudo gente. Mas há suas diferenças. Mas quando nós estamos em Cristo, e a proposta para a sua igreja, a proposta de Cristo para a sua igreja, é que os nossos olhos parem de ver as pessoas como se fossem piores, ou como se fossem melhores, ou como se fossem diferentes, por isso ou por aquilo, mas que nós possamos olhar para todos, sem exclusão, para todos da mesma forma. Da mesma forma, e que forma é essa? É a forma que Ele nos olhou primeiro, é a forma como Ele nos olha. Por isso, Ele, ao ensinar os seus discípulos a orar, numa frase dessa oração, Ele diz: olha, perdoa os nossos pecados. Jesus nos ensinou a orar assim, mas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o olhar de Deus, se você crê nesse Deus amoroso, se você crê nesse Deus de misericórdia, se você crê nesse Deus que tem um olhar de ternura, mesmo sendo justo, não perde a sua ternura, não perde a sua doçura, não perde o seu profundo amor, o seu olhar precisa ser transformado, como que no olhar de Jesus. Como que no olhar. Da mesma maneira que Deus olha para você, Ele pede para que você olhe
para todos os seus irmãos e irmãs. Eu disse que não vou me alongar, né, em cada texto, é uma riqueza, né, esse texto, mas olhe que nós estávamos sem Deus no mundo. Deus está no mundo. Está falando do nosso relacionamento. E a despeito de nós mesmos, virtudes e defeitos, Ele enviou Jesus para nos trazer e nos inserir ao seu povo. Ao seu povo. Nós somos isso. Lembre-se sempre de onde você estava até que o Senhor Jesus o encontrou. Lembre-se sempre quem você era. Eu não estou aqui pensando se você era uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa saudável, uma pessoa doente, mas espiritualmente, diante de Deus, onde você estava, quem você era e o que Ele fez de você hoje em Cristo Jesus. Amém. Ele não olhou para você e falou assim: você não serve para mim. Você tem um defeito na perna, o outro tem um defeito nos olhos. A voz é muito desafinada. Imagina eu ser louvado por aquela voz. Ele não ficou procurando absolutamente nada. Ele simplesmente disse: vem. Vem que eu estou aqui. Meu filho morreu, ele entendeu, ele se entregou. Então vem para perto, vem para as águas, vem mergulhar nesse oceano profundo das águas divinas, da presença de Deus. Lembre-se sempre quem você era sem Deus e quem você é com Deus. Eu queria correr agora lá para Marcos, capítulo 10. Todos textos muito conhecidos, e esse episódio de Jesus com as crianças, ele foi registrado tanto em Mateus como Marcos e Lucas. Eu resolvi escolher o Evangelho de Marcos, e assim diz, capítulo 10, a partir do versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Irmãos, é claro que quando nós estamos falando aqui de autismo especificamente, hoje nós temos um número significativo já de crianças no espectro que fazem parte da nossa igreja e são crianças. Mas não diz respeito só a crianças, nós sabemos disso. Existem teorias de que algumas pessoas podem sair do espectro, outros dizem que não saem do espectro, mas se torna quase imperceptível, etc. e tal, mas é uma questão para a vida, né? E eu estou tentando assim, tomar muito cuidado com as palavras, para não usar palavras que não são próprias, tecnicamente, podem ser até ofensivos, mas se eu fizer algum uso de uma palavra errada, me perdoem, é na minha ignorância. Eu estava dizendo que existem adultos que precisam de cuidados especiais, não são apenas crianças, né? Mas evidentemente que nós estamos sendo muito tocados justamente pelo número alto de crianças que têm sido diagnosticadas e toda essa situação que foi colocada no vídeo, né, do isolamento da família, da dificuldade de encontrar um lugar onde o filho possa ser acolhido e aceito, e aí a família possa ter paz para alguma atividade, etc. e tal, né? Então, aqui Jesus está falando sobre as crianças, e diz que quando os discípulos tentaram repreender as crianças, por que eles tentaram repreender as crianças? Porque criança dá trabalho, porque criança faz levadeza, não é, crianças? Ou criança só obedece? Criança consegue ficar sentado o tempo todo, ouvindo o pastor falar? Consegue, sei, viu? Vai. Então é isso, de fato, existe o mundo infantil. Todos nós já fomos crianças, nós que somos adultos, mas esquecemos desse mundo infantil, né? Aí quando a gente está perto de uma criança mais levadinha, mais ativa, ou quando a gente tem os nossos próprios filhos, parece que volta tudo à memória, né?
Então, os discípulos não estavam fazendo nada de errado no sentido de que eles não gostavam das crianças ou que as crianças não tinham parte daquilo, mas eles estavam preocupados que elas pudessem de alguma forma atrapalhar. E Jesus, diz o texto, eu acho lindo essa expressão que ele ficou indignado. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: criança não atrapalha, criança é bênção. Criança é motivo de louvor, criança é razão da nossa alegria, criança é o início da vida, da existência. E isso é tão bonito, isso é tão importante, irmãos. Eu sei que dá trabalho, Ministério Infantil sabe disso. Eu tenho meus dois lá, o Gabriel já está com 18 anos, dá trabalho até hoje, mas como diz as mamães, né, depois que pari, nunca mais comi, né, nunca mais dormi. Filho criado, trabalho dobrado, né? Mas, irmãos, o que seria de nós? Eu falo assim, a nossa igreja é uma igreja linda, mas as crianças abrilhantam ela muito mais. O dia que elas estão aqui, participando da ceia conosco, cantando aqui na frente, né? Aquilo ali traz uma alegria tão grande, né? Então, Jesus ele fica indignado com aquela percepção, como se estivesse atrapalhando. Eu sei que tecnicamente, na prática, atrapalha, não atrapalha, gente? Não é? Não estou falando, se você está se preparando para uma prova dentro da sua casa, e o seu filho lá de 2, 3 anos, toda hora, não te deixa estudar, não atrapalha? Atrapalha, mas nós não estamos, essa parte técnica, é claro que ela existe, nós não somos, mas a gente tem que entender que atrapalhando ou não atrapalhando, é o lugar onde ela tem que estar, e a igreja é o lugar da criança, é o lugar do adolescente, é o lugar do jovem, é o lugar do adulto, é o lugar do velho. A igreja é o lugar de todos esses que agora formam um só povo em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Vocês acham que é só criança que dá trabalho? Criança nenhuma nunca me procurou no gabinete pastoral para reclamar da vida. Nunca. Sabia disso? Para reclamar do marido, para reclamar... Nunca. Que criança está sempre feliz, gente. Está sempre feliz. Ai, que vontade de ser criança. Né? E Jesus em Lucas vai dizer, deixe essas crianças para que venham, estejam aqui comigo, junto. Jesus quer elas juntas ali com Ele. Olha que coisa mais linda. Né? E Ele as abençoa. Então, irmãos, é assim que Jesus olha, é assim que a gente quer olhar, é assim que a gente quer ser igreja, sabe? É assim. É claro que o pai que ama disciplina, chama atenção, não é só festa, não é só alegria, mas nós estamos no caminho, Mas eu ainda queria ler um próximo texto, e a gente já vai partir para a ceia, porque esse texto é o texto maravilhoso, é o texto que nos move, que move Deus, que nos move, que deve nos mover, que está em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor, né? Eu não vou ler todo esse texto não está falando sobre amor eros, esse texto não está falando sobre casamento, está falando do amor puro, né? Como um dom de Deus, é o amor de Deus, é o amor que Ele quer que nós pratiquemos uns para com os outros, e a partir do versículo 8, diz assim, o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Parece que a gente tem a revelação, mas a revelação não esclarece tudo. Existem fases da vida, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, cada fase da vida a gente tem uma visão diferente do mundo, a gente tem expectativas diferentes,
E aqui ele está falando que o conhecimento é incompleto, às vezes nós queremos ter respostas para todas as perguntas, e nós temos muito mais perguntas do que respostas, e temos que lidar com essas perguntas, e às vezes sem falta de resposta. E quando o silêncio da ausência da resposta se manifesta na nossa vida, o apóstolo Paulo está trazendo algo tremendo para nós. Ele termina o texto dizendo: agora, pois, permanecem a fé. Olha aqui que permanece. A fé. Precisamos perseverar na fé. A fé aqui não é o crer, eu creio que Deus vai me dar um emprego, eu creio que Deus vai fazer isso de coisas materiais. A fé é a nossa história com Deus. O justo viverá pela sua fé. Não importa ou possa acontecer o que for, eu persevero na fé, eu persevero como parte desse povo. Eu sou parte, eu sou amado de Deus, escolhido de Deus, lavado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu não saio daqui ninguém me tira. Esse lugar é meu porque Deus me chamou e eu persevero. Eu enfrento dias difíceis, mas eu enfrento também alegrias. Eu tenho complicações na minha história, mas eu tenho irmãos e irmãs com os quais eu posso contar se eu quiser contar, porque tem gente que não quer contar, quer sofrer sozinho, ou é orgulhoso demais, mas eu persevero na fé, eu persevero na minha caminhada, eu participo da mesa do Senhor, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Eu não desisto, eu não olho para trás, eu pus a mão no arado, e agora a minha visão é para frente, e eu vou perseverar. Permanece a fé, permanece a esperança de que a promessa final ainda não cumprida vai se cumprir. Haverá um dia, meus queridos irmãos, e eu creio que nós estamos caminhando para isso. Aliás, nós estamos caminhando para isso desde que o pecado entrou no mundo. Mas os dias são maus, precisamos remir o tempo em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez você não estará vivo nesse dia, mas se você não estiver vivo nesse dia, é porque você foi chamado antes, e esse encontro vai acontecer. Então nós permanecemos na esperança. Nós temos esperança, e nós temos esperança para o porvir, nós temos esperança sempre para o porvir, mas o porvir também presente agora, no sentido de que Ele pode vir ao nosso encontro. Hoje eu estou sofrendo, hoje eu tenho uma dificuldade, hoje aquela porta ainda não se abriu, mas eu tenho esperança no Senhor, de que Ele vai olhar para mim, de que Ele me olha, de que Ele me vê, de que Ele age na minha vida. Dias melhores virão, amém? Amém. E diz o amor. E o amor é o tema do nosso culto. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Uma maneira que a gente não consegue explicar, é tal. É tão grande, tão grandioso esse amor, que não tem palavras suficientes para expressar isso. Então tal tá bom. É de tal maneira, uma maneira intensa, uma maneira incondicional, uma maneira única, peculiar, uma maneira que ninguém é capaz de amar, esse amor livre, desimpedido. E Jesus amou, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E termina dizendo, em relação à fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amor. Eu queria pedir para você, como membro dessa igreja, ou você que nos visita, enfim, primeiro, entenda a nossa visão. Entenda a visão que Deus tem nos dado para sermos esse povo de fé, onde ninguém olha para o outro se julgando superior ou inferior, porque nós somos um em Cristo. Que a gente entenda que a gente é uma igreja para todos, do baby até o mais idoso, e que todos eles, ou todas essas faixas etárias, precisam ser cuidadas, protegidas, amadas, servidas. Vamos ter desafios, sim, vamos ter desafios, mas Deus vai nos abençoar nesses desafios, porque é Ele quem tem nos dado a visão. Então, aceite essa visão. Sabe? Fala assim, essa agora é a minha visão também. Que Deus me ajude, que Deus divulgue isso. Divulgue isso. Talvez você conheça pessoas que
tem vivido de forma limitada, não porque quer, mas porque uma situação foi imposta na vida, e está aí. Por que a gente não pode criar esse ambiente, sabe, de amor, de esperança, de ajuda? Então, divulgue isso para as pessoas que você conhece. Fala, olha, talvez você já tenha tentado uma vez, afinal de contas, se existe um lugar onde as coisas precisam se resolver e acontecer bem, é na igreja, né? Aí, talvez você tenha ido e ali a coisa ficou pior ainda. Você se decepcionou, você se frustrou, você foi ferido, saiu de lá mais ferido. Converse com essas pessoas, convide-as para dar mais uma chance para elas mesmas, num ambiente que está se preparando para ser acolhedor assim. Tá? Não olhe nenhuma pessoa com necessidades especiais, nem as nossas crianças, sem necessidades especiais, mas que são barulhentas demais, como um problema, como alguém que atrapalha. Irmãos, porque se a gente olhar assim, vai chegar um dia que a gente vai chorar por não tê-las mais perto de nós. Eu não quero chorar, meu irmão. Eu não quero chorar, eu sei que você não quer chorar. Ore por esse grande desafio, em nome de Jesus. Para terminar, eu queria apenas só trazer mais uma palavra de esperança para você. Uma palavra assim, para a igreja diante do desafio, uma palavra para os pais ou as famílias que estão enfrentando essas dificuldades especiais, específicas, melhor dizendo. Deus é Deus de promessa e não nos desampara, né? Então, mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Ninguém está aqui sem que antes tenha sido criado e formado por Deus. Amém? Amém? O diabo não nos criou, nem papai e mamãe. A vida vem de Deus. Tá bom? Então assim diz o Senhor que o criou a Jacó e que o formou a Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olhe para Ele. Olhe para Ele sempre. Amém? Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor.